Boa tarde, gente. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler só a parte que diz respeito à crítica, a relação entre ecofeminismo e especismo, ou animalismo, que justifica a aplicação da perspectiva, na minha concepção, claro, da perspectiva dos funcionamentos. Há uma coalizão entre ecofeminismo e ecofeminismo animalista. E aí, antes disso, enquanto o computador resolve ligar, eu vou então apresentando falando um pouquinho do porquê que essa minha experiência com a perspectiva dos funcionamentos está justificada para mim e como é que ela surge, né? Essa descoberta apareceu para mim em final de 2014, eu acho, quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado. E a minha tese de doutorado é uma tese que fala sobre teorias da justiça ou da injustiça, eu acho que mais para injustiça, na verdade, social, no campo da filosofia política. Mas eu fiz uma comunicação ali, uma investigação que conecta a filosofia política com ética, tornando a ética uma área de investigação e de reflexão importantíssima a partir da qual a gente elaboraria e defenderia com legitimidade qualquer perspectiva política. E tem vários capítulos, a tese como todas as teses, e as autoras que eu trabalhei foram algumas diversas, mas eu trabalhei com Axel Honneth, que trabalha a teoria do reconhecimento, Nancy Fraser, que vai pensar a questão da distribuição e redistribuição material, mas também vai pensar a questão do reconhecimento cultural, identitário e tudo mais. Algumas teóricas feministas, principalmente, sobretudo, na verdade, as que criticam um pouco da possibilidade de extensão da teoria marxista às questões de gênero, mas também alguma consideração da proposta do Marx sobre a questão da justiça social, Iris Young, Seila Ben-Habib e algumas autoras, Judith Butler. E quando eu quando eu chego à conclusão de que eu posso pensar a filosofia política do ponto de vista da justiça social e de gênero especificamente, eu então me deparo com algumas perspectivas éticas que eu tinha mais proximidade. E a que mais me formou ao longo da minha história de estudante foi a perspectiva kantiana, uma perspectiva que eu acho interessantíssima do ponto de vista ético, porém que eu descubro a essa altura que tem comprometimentos bastante consideráveis e expressivos para trabalhar a questão de gênero, e especificamente a questão ecofeminista, mais especificamente ainda a questão ecofeminista animalista. Eu até entendo que a gente pode trabalhar a questão de gênero com a ética do cuidado, com as devidas ressalvas, um pouco resgatando algumas perspectivas, algumas coisas da teoria kantiana, mudando aqui, mudando ali, mas ela não daria conta, na minha concepção, de pensar o ecofeminismo animalista. Não daria. Por diversas questões, assim. Ou daria conta com muitas modificações que ali em 2014 eu não tinha descoberto que poderiam existir. Talvez depois disso, não sei, mas em 2014 não. Bom, e aí eu começo então, num dos determinados capítulos, fazer uma apresentação da teoria da ética kantiana e motivos pelos quais essa ética não trabalha com dois conceitos que não são critérios, que não são plausíveis para eu considerar todos os sujeitos morais e pensar em uma ampliação da comunidade moral para justificar então uma outra teoria política. Dois critérios básicos seriam o critério de neutralidade e o critério de racionalidade. E eu queria mexer nisso daí. E eu descubro naquele momento ali que a Clara estava desenvolvendo esse pensamento, já tinha desenvolvido, eu não tinha muito contato ainda. E eu achei que tinham duas razões para eu usar a perspectiva dos funcionamentos. E aí eu vou usar um pouco do humor sincero aqui, um sincericídio,
O primeiro deles, é claro, que dizia respeito a essa minha questão filosófica propriamente dita, de como eu usaria isso. Ainda não era o ecofeminismo ali, mas era alguma ética que pudesse incluir os animais não humanos, né? E aí eu pensei, bom, então eu também posso estender isso para o gênero de alguma maneira, que eu não vou apresentar aqui porque demandaria outra investigação, outro tempo também. E a segunda questão, eu pensei, isso torna um aspecto primordial para qualquer tese de doutorado, que é o aspecto de ser uma tese original, porque de original na minha tese tinha a minha própria reflexão a respeito dos autores e autoras que eu estava trazendo, mas de original do ponto de vista teórico, tudo que a minha reflexão poderia ser original, mas todos os autores e autoras que eu estava trazendo e as teorias que eu estava trazendo já eram publicadas, conhecidas. E a perspectiva dos funcionamentos, não. Então, eu pensei, isso é genial, porque isso tem um valor para mim, que é filosófico, de fato, porque era aquilo que eu estava querendo, e também essa questão de atender essa minha angústia com relação a essa coisa do ineditismo e tal, de uma tese falando de coisas que ainda não havia sido consideradas canonicamente. Eu fiquei feliz de poder fazer isso. Bom, hoje eu, muito mais do que tudo, vejo que, como eu já falei antes, o ecofeminismo animalista ganha demais com a aplicação da perspectiva dos funcionamentos. Estou enrolando aqui para poder abrir a página. E aí, bom, dentro desse contexto, eu vou começar a ler já um parágrafo que encaminha para a apresentação da perspectiva dos funcionamentos aplicada a essa temática. Só enquanto abre aqui. Tá ruim, eu acho que agora eu consegui. Eu tentei abrir no celular, não consigo. Não é esse aí? Eu acho que não sei o que é. E aquele que abriu ali do lado? Eu acho que é esse. Tem um negócio aqui, o computador na verdade estava ligado o tempo inteiro, eu não sabia. Ligado não aqui, mas... tá. Ele estava... Sim. Não, então o objetivo dessa comunicação é apresentar as razões pelas quais, se eu estiver lendo muito rápido, vocês podem fazer alguma cena. É o tempo que eu não queria comprometer muito. O objetivo da comunicação é apresentar as razões pelas quais a base universalista da concepção ética, denominada perspectiva dos funcionamentos, é compatível com políticas de coalizões ecofeministas animalistas não essencialistas, isto é, aquelas que não impliquem caracterizações ontológicas ou deterministas da condição de gênero ou da relação exclusiva entre mulheres e natureza. Com esse espírito, procuro uma perspectiva ética que possa sustentar uma política e uma inspiração, talvez jurídica, de direitos vitais. Blá, 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 vou pular. Bom, inicialmente procuro argumentar em defesa de um critério que considere universal igualmente todos os seres humanos, independente do seu sexo, de sua cor, tal como, por exemplo, mulheres negras, ameríndias, brancas, homens dessas mesmas e homens dessas mesmas etnias. Tal paridade de consideração moral só pode se dar a partir de uma perspectiva concomitantemente universalista e identitária. O que, na verdade, seria uma contradição para uma ética do tipo kantiana, porque não há que se considerar o ponto de vista identitário como um ponto de vista moral válido para ser universalizado, porque a identidade já pressupõe uma partição da realidade, né? Então, ela não é universalizável do ponto de vista da ética kantiana. Então, mas eu penso aqui a identidade política e não uma identidade ontológica, né? Muito também na esteira da Butler, quando ela resgata o presente histórico, falando de Marx, e ela diz que toda consideração e problematização que ela faz a respeito da identidade de gênero, embora problemática do ponto de vista do sujeito atravessado por relações de poderes, e o feminismo deve se debruçar sobre isso, ela mostra que, do ponto de vista da representação social, jurídica, legal,
O sujeito de direitos é aquele que se faz representar. Então, a identidade, ela é útil politicamente, ela é indispensável politicamente. Nesse sentido, não no sentido ontológico, mas é claro que a fluidez dentro dessa jurisdição, digamos assim, e dessa legalização também tem que ser considerada, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Bom, tal paridade de consideração moral só pode se dar a partir de uma perspectiva concomitantemente universalista e identitária. Bom, ato contínuo estendo essa reflexão aos demais seres. As injustiças que afetam o gênero feminino são potencializadas pelo cruzamento dos pertencimentos à classe social, cor de pele e sexualidade. Uma delas é a sua dimensão de classe social, sobre a qual Friedrich Engels e Karl Marx foram os primeiros a analisar. Ambos consideram a primeira divisão de classe, divisão de trabalho, aquela estabelecida entre homens e mulheres. Ao tratar da opressão sexista, Engels esclarece e destacou a norma social hierárquica entre homens e mulheres em direta relação com o modo de produção e interesses materiais e econômicos que se apoiou em valor moral culturalmente justificado. Segundo Engels, o primeiro antagonismo de classes, citando Engels, o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher na monogamia. E a primeira opressão de classe, a opressão do sexo feminino, com a opressão do sexo feminino ao masculino. Bom, ainda assim, o fato de os teóricos materialistas históricos não foi... O fato é que os materialistas históricos não mapearam a relação entre cultura e economia. Então, se não, vejamos o que evidenciou Simone de Beauvoir quando em O Segundo Sexo explica as razões apontadas por Engels, que as razões apontadas por Engels não elucidam a causa e a base da exploração e subordinação das mulheres, mas apenas uma das razões envolvidas. Em resposta a essa lacuna, Simone de Beauvoir examina as associações entre cultura, razão, universalização, capacidade de abstração, neutralidade, em contraposição à emoção, corporeidade, natureza, particularidade, imanência e sensibilidade. No primeiro caso, vemos as noções de universalização e racionalização se articulando as de capacidade de abstração, de neutralidade, capacidade de julgar e agir sensatamente. Todas essas se apresentam como condições de formação do status do sujeito e não por acaso sustentam a representação da identidade masculina. Quanto ao segundo bloco de habilidades, as noções de particularidade, emotividade se associam à sensibilidade, natureza, imanência, corporidade, parcialidade, que forjaram a representação da feminilidade, que por sua vez se apresenta como impeditiva da plena condição de sujeito, dificuldade para agir, para discernir, para julgar, para agir sensatamente. Podemos dizer que fabrica-se aí uma tensão e uma disputa no âmbito do imaginário, do exercício da reflexão ética, epistêmica e política a partir da oposição e hierarquização, como se fossem excludentes entre si e não complementares em cada ser humano. Beauvoir mostra que esse mecanismo de antagonização e hierarquização conceitual ocorre na representação das mulheres como o outro, o particular, oposto ao universal, e aquele ser que conforma ao ser masculino e que carrega o status do sujeito. Saltando aqui, eu diria ao primeiro sexo, em alusão ao chamado Segundo Sexo, livro de 1949 da Simone de Beauvoir, ao primeiro sexo, suposto a partir do momento em que temos um segundo, o status de superioridade é a condição de soberania. A seletividade da hierarquização dessas características e habilidades funcionam como grilhões ontológicos essencialistas de inferioridade, aparentemente irremovíveis, que acompanham a imagem e a representação da condição da mulher na espécie humana. A essa altura podemos nos perguntar qual a relação entre o sexismo acima analisado e a nossa relação com os demais animais e por isso nos levaria a um ecofeminismo animalista. As teorias ecofeministas demonstram que essa mesma lógica em que se pauta o sexismo, usado para oprimir as mulheres ou subalterná-las, é mobilizada para justificar o que podemos nomear como especismo. Sem entrar no mérito da historização desse conceito no presente momento, podemos dizer que o especismo consiste, em linhas gerais, em um sistema de valoração e tratamento dos seres vivos
a partir de sua classificação enquanto membro de uma determinada espécie, sempre utilizando como critério alguma possibilidade de uso e exploração pelos detentores da condução material do mundo, socialmente organizado, né? Quais sejam os homens no sentido, os varões, né? Nesse sentido, assim, não o ser humano. Explorar e oprimir abusivamente a natureza já é a regra do jogo cultural interiorizada, não questionada e supostamente justificável eticamente, politicamente, economicamente e epistemicamente. As ideias de força que justificam esse imperialismo ou colonialismo especista, androcêntrico, passam pela caracterização biológica da condição de cada espécie estar no mundo e em comparação com o critério maior e mais valorado no mercado epistêmico econômico, a racionalidade. A partir dela, que tudo que for menos e menor do que o que é considerado plenamente racional e reconhecido, teria então menor valor como meio e uso para justificar um determinado fim. As características que vimos no segundo bloco, acima, atribuem a condição de menos sujeita às mulheres e as condições mais sujeitas aos homens. Vou saltar aqui, me perdoem, gente. Por compartilhar a condição mínima de humanidade concedida às mulheres, ainda que estas estejam em escala hierárquica inferior às dos homens na espécie humana, sobretudo se forem elas brancas, não europeias, não estadunidenses, e aqui pensando uma reflexão sobre a colonialidade de poder exercida do século XVI para cá, junto às Américas, oficialmente o que é dito é que a dimensão cultural do ser humano faz desse um ser não natural e, por isso, superior à natureza. Porém, esse mecanismo de raciocínio não vale para as mulheres, como vimos, se consideradas, e nem todos aqueles que possam ser consideradas feminilizados ou feminilizadas. O mapeamento da conexão entre sexismo, de um lado, e antropocentrismo ou antropocentrismo especista, de outro, portanto, justifica ou exige de nós uma necessidade de adoção de uma perspectiva ética que considere esse conjunto de questões ou imbricamentos. Apesar da estrutura ideológica comum nas subalternizações em questão, podemos de fato perceber uma relação mais próxima de muitas mulheres com a natureza. E muitas de nós conhecem o ecofeminismo justamente por essa vinculação, por essa defesa. Porém, essa relação não se dá por essa relação entre a natureza e a mulher não se dá por seu menor pertencimento ao mundo da cultura ou seu maior pertencimento ao mundo do reino animal. Ambos, cultura e natureza, se pudermos separá-los por uma compreensão didática e política minimamente exigível, são igualmente atravessam igualmente homens e mulheres, ou deveriam ser consideradas assim. Embora o androcentrismo sexista e o especismo antropocêntrico precise defender e separar o que nos fazem acreditar que seria essa vinculação. A razão maior para a aproximação de mulheres com a natureza, defendo, e assim como muitas ecofeministas, trata-se antes das causas políticas e culturais, construídas a partir de circunstâncias materialmente identificáveis. No mundo todo, mulheres organizam movimentos contrários a barragens de rios, por exemplo, a privatização das águas, a agricultura e a não monocultura, a biodiversidade na consideração e no trato da agroecologia, as pescas predatórias, as usinas nucleares e etc. Contudo, sabemos que não são apenas as mulheres ou as comunidades próximas aos locais afetados que se afetam com práticas predatórias do meio ambiente. Toda a humanidade e a natureza sofrem com essa forma irresponsável de lidar com o meio ambiente. Perdão, gente, estou fazendo saltos aqui para tentar respeitar o tempo. Essa constatação, todavia, contradiz qualquer ligação específica das mulheres com a natureza, uma vez que todas dependem dela. Somos todos seres interdependentes e toda a sustentabilidade, seja da vida humana, seja da vida do restante do planeta, passa por uma consideração dessa interdependência. E o ecofeminismo traz essa questão para a gente discutir.
Em uma palavra, a relação com a natureza que deveria ser adotada para os homens, em geral, ou, se melhor dissermos, para os seres humanos, é uma questão para o ecofeminismo. Os ecofeminismos vêm nos chamar para a consciência e o esclarecimento dessa questão. E os ecofeminismos animalistas vêm nos chamar para que incluamos, por essas mesmas e outras demais razões, além dessas acima mencionadas, os demais animais que não apenas os humanos, em nosso campo de consideração moral, etc, etc. Mas por que uma política legal, vou saltar aqui. Então, eu vou optar aqui por fazer uma leitura da aplicação da perspectiva dos funcionamentos, considerando as razões que eu optei por não utilizar a perspectiva kantiana da ética, mas tendo em consideração que a perspectiva dos funcionamentos ela é uma boa revisão da perspectiva ética kantiana, porque ela mantém o foco na capacidade de universalização, mas ela abre mão e reformula a aplicação dos critérios de racionalidade e de neutralidade. Então eu vou, e aí se tiver alguma pergunta eu posso falar um pouco mais sobre isso depois. Então vamos lá. Vamos lá. No caso do gênero, inclui duas possibilidades excludentes à aplicação da perspectiva kantiana. Aquela que se refere aos que performam um gênero socialmente correspondente ao sexo e aquela que dizem respeito exclusivamente às mulheres, aqui considerando as mulheres cisgênero. No segundo caso, pelo simples fato de já serem desde sempre consideradas cidadãs de segunda classe, ou como argumenta Beauvoir, o segundo sexo, esse já seria um problema, porque as colocaria no campo da particularidade, diante de uma suposta capacidade de generalização e universalização. Tudo que diz respeito às mulheres diz respeito a algo que é particular, setorial, setorizável e não universal. O que diz respeito ao que é considerado neutro, masculino, então é universalizável. Então, esse critério já seria um impedimento. Com efeito, fazer do arcabouço da sustentação universalista da moralidade kantiana a fundamentação de políticas universalistas, sem observar questionamentos de ordem política, acabou funcionando como uma capa de dissimulação na qual os sujeitos plenamente representados pelas pessoas são representados plenamente por pessoas brancas, do sexo masculino, economicamente favorecidas e preparadas culturalmente segundo padrões de excelência intelectual. Essa base filosófica da moralidade, transportada para políticas que nos impedem de caracterizar os sujeitos da justiça a partir de suas identidades, principalmente se não são contempladas no manto protetor da neutralidade, é um problema aqui. A possibilidade de uma política de coalizão ecofeminista não especista, que inclua, portanto, os animais não humanos, como parte da comunidade moral, torna-se impossível. Então, vamos ver aqui, segundo a formulação da perspectiva dos funcionamentos, elaborada pela professora Maria Clara Dias, os princípios morais da universalização que norteiam as relações em instituições sociais a partir da perspectiva liberal não são capazes de considerar as diversas demandas dos grupos sociais. Vejamos se a perspectiva dos funcionamentos, aqui chamada de PDF a partir de então, nos atenderia. Ela promete a ampliação da comunidade moral nesse universo de complexidade, razão pela qual é a candidata a cumprir essa tarefa proposta aqui nesse trabalho. Chamando a atenção para os segmentos que seriam excluídos pela adoção do critério de racionalidade desde um ponto de vista da deontologia kantiana, como um princípio universal moral, Dias destaca que a exclusão dos animais não humanos se daria da seguinte maneira, e a aplicação da teoria do critério de racionalidade. Cito: a escolha da racionalidade ou o poder de autodeterminação como base de determinação de condutas e princípios morais delimita o âmbito da moralidade aos seres capazes de manifestar tal capacidade. Consequentemente, deveremos destacar a possibilidade de incorporarmos como objeto de consideração moral bebês, deficientes mentais, indivíduos senis, futuras gerações e até que se prove o contrário, nossos animais de estimação e a grande maioria dos animais não humanos, entre outros.
Além disso, a perspectiva dos funcionamentos considera o universo político em que o sujeito os sujeitos da justiça se inserem apontando a dependência da capacidade de autodeterminação e contextos de condições sociopolíticas. A associação de racionalidade ao poder de autodeterminação é a base filosófica sobre a qual se sustenta a exigência de consideração moral aos seres humanos como fim em si mesmos, na teoria da moral kantiana. Ao rejeitar a noção de racionalidade como fundamento da moral universalista, Dias contribui para que retornemos nossa consideração crítica para a relação inescapável entre moral e política, apostando no senso moral e na indignação com as exclusões como partes constitutivas do discernimento moral. Então, eu cito novamente. Na verdade, no mundo de escassez e dependência econômica no qual vivemos, há enormes contingentes de seres humanos que jamais serão capazes de exercer autonomia. Se a exclusão desses seres nos causa repulsa e indignação, então devemos levar nossos sentimentos a sério e buscar algo mais básico que nos aproxime e se assemelhe a todos os seres. Ainda que a autodeterminação, ainda que a autodeterminação seja capacidade da maioria de nós, seres humanos, ela depende de condições físicas, psicológicas e, como no caso acima mencionado, também materiais. Porém, o exercício de tal capacidade não é suficiente para sustentar uma comunidade política, moral, inclusiva e plural. Em vista disso, se os sujeitos de uma comunidade moral fossem somente os sujeitos que se acham em condições de exercer a autonomia, teremos que considerar o direito de vários sujeitos sociais que precisam ser incluídos em nossas formulações de justiça. Podemos novamente chegar à conclusão de que basear o ponto de vista moral daquela forma kantiana anteriormente considerada não fornece as condições de fazer do horizonte da moralidade um espaço aberto aos reclames da justiça. Quanto a isso, considero importante uma metodologia teórica procedimentalista, porém concordo que seja impossível e não aconselhável que dispensemos valores básicos a serem adotados. Passando ao largo deste debate, na presente oportunidade enfatizo apenas a velha querela entre os antigos e modernos sobre a prioridade do justo sobre o bem e vice-versa, e que poderia ser equacionada com outro tipo de arranjo conceitual. Não tratarei daí aqui, todavia destaco a posição adotada pela perspectiva dos funcionamentos como suficiente para o presente objetivo nesse momento. Cito então: ao comprometer nossa concepção de justiça com uma neutralidade frente às diversas concepções de bem, em nome de um ideal de igualdade, de respeito ou consideração na esfera da política, abandonamos qualquer suposta primazia do justo sobre o bem e caminhamos para uma concepção de justiça que necessariamente vincula a adoção de certos valores à busca de sua promoção. Fim de citação. Estou caminhando para o final, gente, perdão. O descarte do critério de neutralidade nessa formulação de justiça é acompanhado de adoção de uma concepção de bem que nos liberte de dificuldades iniciais nos nossos propósitos aqui apresentados, uma vez que, pela lógica liberal, essa decisão significaria, consequentemente, um tratamento discriminatório por não ser capaz de universalizar em sociedades universalizada em sociedades cuja pluralidade exigiria a neutralidade frente aos valores concorrentes. Nesse sentido, Dias precisou encontrar uma justificativa universal sustentável para os critérios diferentes dos clássicos. Como mantermos a perspectiva do funcionamento, então, universalista, uma perspectiva universalista da qual não podemos abdicar, ampliando a constituição da comunidade moral de consideração sem a neutralidade frente aos valores. A promessa da meta teórica da perspectiva dos funcionamentos, grande candidata a esse propósito, na minha busca, considera o seguinte, saltando aqui. A crítica à teoria da liberdade, por exemplo, de funcionamentos, pode ser pautada com a escolha de uma liberdade de funcionamentos pré-valorados e, finalmente, elege-se como foco a igualdade,
Os propósitos de funcionamento que aparecem na última teoria mencionada são então considerados. De acordo com a perspectiva dos funcionamentos, a proposta pela professora Maria Clara Dias, a integridade funcional de um sistema, seja ser humano ou não, poderia e pode ser o foco das considerações morais. Essa perspectiva procura comprometer a moralidade com o bom florescimento e o bom desenvolvimento de todos os sistemas funcionais. Segundo Dias, cito mais uma vez, de acordo com esta nova perspectiva, passam a ser incluídos no nosso âmbito de consideração moral, não apenas os seres humanos e animais sencientes, mas em mais diversos sistemas funcionais que conhecemos e com os quais mantemos alguma relação. Fim de citação. Continua Dias, se atribuir a todos o valor igual, valor normativo igual, ou considerar todos igualmente, significa reconhecer o direito de cada indivíduo desenvolver seus propósitos funcionais, então em nossas considerações e nossas diferenças deverão ser levadas a sério e deveremos nos perguntar, nos diferentes contextos, que tipo de distribuição se faz necessária para que possamos alcançar esse ideal de justiça. Posto isso, nosso objeto principal no princípio universal, igualmente baseado no respeito, porém formulado pela perspectiva dos funcionamentos, além de igualitário, permitiria o reconhecimento das demandas identitárias através de suas representações políticas, forjando assim uma concepção moral que mantém o valor normativo universal, sem o ônus político e moral do conceito da neutralidade. Dessa forma, podemos considerar uma perspectiva universalista e igualitária. Saltando para o final. O desmantelamento da cultura moral e epistemológica que representa a opressão dos animais não humanos e humanos, entre eles as mulheres, e todos aqueles que são vulnerabilizados nessa relação, como população LGBT, enfim, mulheres lésbicas, homens gays e mulheres não cis, homens não cis e tudo mais, todas as pessoas que estão fora do guarda-chuva protegido dessa neutralidade, dessa condição de normalidade socialmente construída, politicamente construída, devem fazer parte da nossa consideração moral, são sujeitos humanos e, por isso, nossa defesa de outro modelo fundamental, moral e político, se justifica. Em função disso, considero a perspectiva dos funcionamentos, conforme formulada pela professora Maria Clara Dias, como uma solução moral e pragmática para formulações políticas de coalizão ecofeministas animalistas, anti-especistas, portanto, sem que isso implique a renúncia a uma ética feminista identitária ou queer, quiçá. Eu agradeço, peço desculpas aqui pelos recortes, porque eu deveria ter feito uma avaliação melhor para poder fazer uma leitura que coubesse dentro do tempo. Peço mil perdões a vocês. Em função disso, eu fui saltando e às vezes a fala fica um pouco imbricada e fica um pouco comprometida, mas eu agradeço a paciência e a compreensão. Obrigada.